muito boa tarde. Gostava de cumprimentar todos os presentes e de dar as boas-vindas a esta sessão de lançamento da reedição da revista Persona, que na verdade marca o acontecimento editorial mais relevante para a Casa Fernando Pessoa este ano. Tomei algumas notas que vou passar a ler de forma comunicativa. 33 anos depois da publicação do número 11-12 da Persona, em dezembro de 85, estamos a lançar a reedição facsimilada desta importante publicação, pioneira em tantos aspectos relacionados com o estudo e com a crítica sobre Pessoa. Esta reedição torna de novo acessível o conjunto de ensaios e artigos publicados entre 1977 e 1985, da autoria de 86 professores e especialistas. Alguns desses autores estão aqui connosco, outros estão representados por amigos ou familiares e agradeço muito especialmente estas presenças. Vários foram os investigadores que ouvi comentarem o importante papel que a Persona teve e que ainda tem e a falta que faz. Algumas pessoas diziam que lamentavelmente lhes faltava um ou outro número para terem a coleção completa. Fosse ele o número 8, de março de 1983, que noticia o lançamento do livro do Desassossego, ou o número 10, dedicado a Camilo Peçanha, ou algum outro, por alguma circunstância do tempo, tivesse escapado. A outras pessoas ouvi dizer que a Persona tinha ficado esquecida nos anos 80, essa revista que tinha sido uma das grandes bases do Centro de Estudos Pessoanos do Porto. Na mesa de encerramento do Congresso Internacional Fernando Pessoa, que a Casa organizou em fevereiro de 2017 na Gulbenkian, o Dr. José Blanco voltou a falar da Persona e do seu lugar fundamental na construção do que vai afirmar-se como estudos pessoanos. Foi nessa ocasião que assumi ser responsabilidade da Casa Fernando Pessoa o resgate da Persona e avançar para a sua republicação, o que faz do Dr. José Blanco também coautor desta edição facsimilada. 2 anos depois, a Persona está de volta, com todos os volumes e um caderno de apresentação com o título A Esquecida e Inesquecível Persona, que contextualiza a reedição com textos de Arnaldo Saraiva e Jerónimo Pizarro. Além do que representa em termos de conteúdo científico, a Persona tem também um valor documental. Esta edição recupera o documento, que é uma revista de literatura dedicada inteiramente a um autor, o modo de o fazer nos anos 70 e 80, e faz também o retrato desse tempo, através das notas e notícias que fecham cada número. Esta reedição contou com a produção editorial da Tinta da China, que foi quem concretizou a sua existência. Agradeço sinceramente às editoras da Tinta da China o trabalho e a atenção que lhe dedicaram. Deixo mais 2 notas antes de passar a palavra à editora Madalena Alfaia e a Fernanda Correia Martins e ao António Guerreiro, que vai chegar em breve. E aproveito também para cumprimentar e para agradecer mais uma vez a participação nesta mesa de conversa. Essas 2 notas servem para dizer, 1. Que no dia 2 de março a reedição da Persona vai ser lançada no Porto, a sua cidade de origem, com a apresentação de Fátima Marinho, secretária da redação da revista, e Maria Irene Ramalho, que participou no número 9 com um texto sobre Pessoa de Coleridge. A última nota, por fim, para agradecer ao professor Arnaldo Saraiva, fundador da Persona e do Centro de Estudos Pessoanos, que acompanhou a preparação desta reedição e a quem dedicamos esta nova Persona renascida. Muito obrigada. Madalena, por favor. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve, porque boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Obrigada, Clara. Eu vou ser muito breve, porque o papel da Tinta da China aqui foi, digamos que, residual, porque já tinha o material todo para trabalhar e foi um processo. O agradecimento maior é ao Pedro Serpa, que trabalhou cada número da revista para o tornar exatamente igual ao original, o mais possível igual, porque houve dificuldades em arranjar um papel parecido, a textura do papel, etc. Toda uma série de questões técnicas, tentámos aproximar o mais possível à edição original.
Para a Tinta da China, é um enorme privilégio. Qualquer editora gostaria de poder fazer esta reedição, esta edição facsimilada, que tem este aspecto ainda por cima tão... A única coisa que eu acrescentaria ao valor da persona, que a Clara não mencionou, é um valor afetivo, que eu acho que tem para qualquer leitor de pessoa e qualquer admirador do trabalho de todas estas pessoas que contribuíram para a revista. Portanto, a Tinta da China tem uma coleção dedicada à Fernando Pessoa, que é dirigida pelo Jerónimo Pizarro. Esta edição da persona encaixa perfeitamente na nossa linha editorial e é realmente a única coisa que é possível dizer é que é um enorme privilégio podermos ser nós a apresentar este trabalho que decorre da ideia da Clara Riso, com o apoio da Casa Fernando Pessoa, de outra maneira seria impossível. E para nós é um orgulho podermos contar com esta edição no nosso catálogo. Eu queria agradecer muito à Clara Riso, à Casa Fernando Pessoa e a toda a gente que tornou possível que o fizéssemos assim, desta maneira. Muito especialmente, Clara, agradecer ao professor Manuel Saraiva, que aqui está, que reencontro ao fim de tantos anos. Somos conterrâneos, eu fui aluna. Fiquei muito contente quando soube deste projeto e fico muito contente de o ver aqui e de estarmos aqui reunidos hoje para falar sobre esta edição. Obrigada. Eu gostava agora de pedir ao professor Fernando Martinho, que também participou na persona como autor do artigo sobre Sofia e Pessoa, que nos lembrasse o que foi a persona e o que é ainda hoje, no seu entender. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer naturalmente a gentileza do convite da senhora diretora da Casa Pessoa, doutora Clara Riso, minha amiga, e felicitar. Sempre um prazer estar novamente com a Mariana Alfaia, numa iniciativa que também tem a ver com a Tinta da China. E eu, efetivamente, comecei a escrever um texto para esta ocasião. Mas, a certa altura, achei que a prosa estava um pouco emperrada e excessivamente burocrática. De modo que, então, achei por bem não estar a preocupar muito com isso, não é? E talvez fazer uma espécie de improviso concreto, totalmente improviso, tomei várias notas que procuro, na medida do possível, ter presentes. Bom, o simples facto da publicação desta reedição facsimilada da persona é um acontecimento em si. E, por outro lado, é um acontecimento porque representa um dos momentos mais representativos da tradição pessoana em Portugal. Esta tradição, como nós sabemos, começa praticamente com a gente da presença. Em 1925, José Régio, que viria a manifestar muito claramente a sua preferência por Mário de Sá Carneiro, como todos nós sabemos, já fala do modernismo, numa tese que é uma tese, apesar da Universidade de Coimbra, não é assim, que é uma coisa surpreendente em 1925, e define as características fundamentais do ponto de vista pedagógico que é o modernismo. E, portanto, depois, enfim, temos uma história dessa crítica pessoana, e a partir da morte de Fernando Pessoa, Robert Rechon, no famoso livro dele, prefere falar de história póstuma de Fernando Pessoa. O título parece um pouco funério, de modo que eu prefiro falar em tese, em crítica pessoana, malgrado, assim, estar a falar de um dos grandes senhores da crítica de Fernando Pessoa, que é Robert Rechon. Bom, digamos, os aspectos. O primeiro livro, o primeiro volume da persona, publicado em 1977,
A revista vai ter uma duração de 12 números, o último número é um número, e prolonga-se por 8 anos. E ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, não é? E havia a minha convicção, de alguma forma, que o grupo que fazia a Persona achou que o ciclo estava completo e há uma espécie de índice final no último número, não é assim? Que numa das suas partes representa um suplemento ao número 10º dedicado a Carino Pessanha. Mas o Arnaldo Saraiva, enfim, aliás, depois a notícia do público já me dizia isso, não é assim? Que estava previsto um 13º número onde iria participar o António Carreiro, que ainda não teve a ocasião de chegar. Bom, ora, este primeiro número é um número que é preenchido totalmente pelas comunicações que as pessoas que estavam ligadas aos anos dos Persolanos apresentaram, digamos, são definidas as datas em que essas apresentações foram feitas, não é? E o centro nasce oficialmente em 1976. Bom, a certa altura, o Arnaldo Saraiva, enfim, velho amigo meu, o Arnaldo Saraiva procura explicar por que razão é que esta revista aparece no Porto e não no outro lugar. O Porto é sempre muito cioso das suas iniciativas, não é? E, sobretudo, por parte daqueles que não são do Porto, como é o caso do Arnaldo Saraiva, que é mais perto de mim do que do Porto. Não é? Da vida basta, como todos nós sabemos. Bom, ora, muito bem. Ele aponta várias razões para a circunstância de se dar o aparecimento da revista no Porto, não é assim? Será as edições do Velho Petros, não é assim? Que são uma coisa realmente fantástica, não é assim? Na altura, digamos, uma coisa quase heroica, não é? Pedro Veiga, inclusive faz uma edição do livro do Sossego, não é assim? E digamos, esse primeiro número, portanto, é preenchido por comunicações, não é assim, feitas no âmbito do Centro de Estudos Personagens. Bom, esta revista tem uma singularidade que faz dela também um acontecimento digno do máximo, do mais eloquente registro, digamos assim, que é o facto, contrariamente às edições facsimiladas que nós temos em Portugal no século XX, que são revistas literárias, não é? O Orfeu, o São Paulo, o Exílio, a Presença, os Cadernos de Poesia, a Árvore, etc. Todas essas são revistas literárias. E pela primeira vez se faz uma edição facsimilada de uma revista que, à primeira vista, não é uma revista literária. É, sobretudo, uma revista de comentário político. É uma revista de estudos, de ensaios, de notas críticas, não é assim? Mas, se ficássemos simplesmente por essa dimensão, que é a dimensão talvez mais importante da persona, não estaríamos a estar muito dentro da verdade, uma vez que a revista se desdobrou noutras áreas, não é assim? Em que há uma preocupação de abarcar toda, digamos, toda a riqueza dos estudos pessoais nessa altura. Em que altura é que surge a persona? No fim, na segunda metade dos anos 70, e vai prolongar-se até ao cinquentenário da morte de Fernando Pessoa em 1985. Portanto, 8 anos de duração. Surge numa altura em que há uma viragem dos estudos linguísticos e literários em Portugal. Digamos, no sentido, digamos, em vez de uma linguística geral, temos uma linguística estrutural, a modernização dos estudos literários, não é assim, sobretudo de influência francesa, e não é por acaso que, digamos, Arnaldo Saraiva, no texto de apresentação da revista, tem o cuidado de frisar que os seus companheiros, Maria da Glória Padrão, José Augusto Seabra, assim, são pessoas que, ao fim e ao cabo, estão muito ligadas a essa renovação dos estudos literários, dos estudos linguísticos literários que se procedem em França. No caso de Seabra, de José Augusto Seabra, Roland Barthes é orientador da sua tese. O próprio
próprio Arnaldo Saraiva teve contato com Gramsci, com Genet e com Barthes, não é assim, em França, não é assim, e Maria da Glória Padrão aparece já com um título premiado, não é? O prémio Mário Sacramento, não é assim, a primeira edição do Mário Sacramento, Fernando Pessoa, da Hora Absurda, é um livro de 1958, feito em circunstâncias muito particulares. Ele estava preso, um preso político, não é assim, e, digamos, há um prémio Mário de Sá Carneiro, que foi ganho pela Maria da Glória Padrão, que é essencialmente, digamos, uma bacharel leviana, não é? O livro chama-se A Metáfora em Fernando Pessoa. Bom, eu acompanhei desde muito cedo, digamos, a existência da persona como revista, como pessoa já interessada de alguma forma pelo Fernando Pessoa, e tive a ocasião de participar nos primeiros congressos de Fernando Pessoa que se realizaram. Eu não queria estar a amassar muito as pessoas e teria talvez a preocupação de salientar 2 ou 3 textos que foram publicados na revista, não é assim, que deu guarida, digamos assim, aos nomes mais eminentes da crítica pessoana na altura, nomeadamente a Jorge de Sena e outros nomes, e desde o princípio que há uma dimensão internacional na revista, que vai ao ponto de manifestação do seu cosmopolitismo, não é assim? De publicar os textos dos autores estrangeiros, muitas vezes, na própria língua. Estou-me a lembrar de textos de Angel Crespo, não é assim? Ou de outros autores em que eles utilizam, digamos, a sua própria língua. Esta revista, que está predominantemente dedicada ao ensaio, ao estudo e à crítica a Fernando Pessoa, não é assim? Não se limita, como disse, a essas dimensões, e um dos aspectos mais importantes é a publicação de textos inéditos, sobretudo textos inéditos de Fernando Pessoa. Entre esses textos inéditos de Fernando Pessoa, há 2 casos para os quais eu gostaria de chamar a atenção, que é, digamos, uma carta de textos do Fernando Pessoa ou ligados ao Fernando Pessoa. No primeiro caso é ligado ao Fernando Pessoa, dirigido ao Fernando Pessoa, que é um texto surpreendente para nós, que estamos habituados a ligar o pobre Júlio Dantas ao Manifesto Anti-Dantas do Almada Negreiros, não é assim? Sempre a levar grande tarefa, o Júlio Dantas, não é assim? Mas que era presidente da Academia das Ciências, e o Fernando Pessoa fez questão de lhe enviar a mensagem, precisamente no ano em que foi publicado, em 1984. Esse texto do Júlio Dantas, não é assim? É um texto muito punhos de renda, muito simbolioso, muito à sua maneira, não é? À maneira do Júlio Dantas, não é assim? A acusar a recepção do livro que ele mandou, e faz umas breves considerações sobre a mensagem, que, diga-se de passagem, não são muito tolas, não é assim? Mas esse texto, e a publicação desse texto, digamos, o facto de Fernando Pessoa enviar, digamos, ao representante da Academia, que era uma coisa que os modernistas detestavam, ao famoso poema do Carlos Queiroz, não é assim? Digamos, com um desenho na capa da presença, sobre o horror que havia da Academia das Ciências, plenamente justificado na época, segundo creio, não é? E isso vai servir de pretexto ao Alfredo Margarido, que desde cedo defendia uma ideia sobre as ideias políticas de Fernando Pessoa, não é? Considerando uma pessoa um pouco ligada aos meios do Estado Novo. Enfim, quer dizer,
Margarido é um ensaísta, digamos, a quem todos nós devemos estar gratos, quer sob o ponto de vista historiográfico, quer sob o ponto de vista da história historiográfica, quer sob o ponto de vista da história literária, não é assim? Mas, digamos, é um homem muito decidido nos seus pontos de vista, nas suas opiniões, e hoje nós temos uma visão muito mais abrangente, muito mais lata do que seriam as ideias políticas do Fernando Pessoa. E quer dizer, e vê-los numa perspectiva de ligação ao Estado Novo e, sobretudo, enfim, conhecendo várias posições de Fernando Pessoa em relação à extinção da maçonaria, em relação aos poemas que ele publicou no último ano de vida, mas assim, quer dizer, hoje não faz grande sentido nós insistirmos nessa vinculação de Fernando Pessoa ao Estado Novo, assim. Bom, o outro texto é um texto muito curioso, que eu terei que ver com a paciência que tiverem nas múltiplas notas que eu tomei e que vou, ao fim e ao cabo, utilizar muito pouco, a gente faz sempre muita coisa, mas depois temos sempre que reduzir tudo o que fizemos. É um texto, talvez o Arnaldo, que é um homem com uma memória prodigiosa, se lembra do número em que foi publicado. Já tenho aqui, que é o Carro de Pau. O Carro de Pau é publicado no número 8 de março de 83 da Persona, não é? E é um poema que o Arnaldo comenta com uma certa cautela, porque parece um pouco, digamos, um poema um pouco surpreendente do Fernando Pessoa, mas que tem ligação a outros textos, como ele, aliás, faz questão de frisar do Fernando Pessoa, e que é muito interessante sob o ponto de vista versificatório e rimático, não é? E é um poema que terá sido inspirado e que mais tarde Richard Zenit vem reproduzido em edições do Fernando Pessoa, aquelas edições feitas com o Círculo de Leitores e tal, que mais tarde fez, não é? O Richard Zenit. O Carro de Pau teria sido inspirado pelo falecimento de uma criança de 14 meses, filha da Dona Henriqueta Madalena, irmã de Fernando Pessoa, e que eu tive o gosto de conhecer precisamente no primeiro Congresso Pessoano realizado no Porto em 1978. Este poema creio que vale a pena ler, assim como criação de apetite para as pessoas que estejam realmente interessadas em ler a Persona, que diz o seguinte: eu vou tentar ler o mais simplesmente possível, visto que não sou ator com os dons apropriados para a leitura de textos. O Carro de Pau que Bebé deixou, Bebé já morreu, o carro ficou. O carro parou, tombado de lado. Depois do enterro, foi ali a chave. Guardaram o carro, guardaram o bebê, a vida e os brinquedos, cada um é o que é. Está o carro guardado, o bebê vai esquecendo, a vida é para quem continua vivendo. E o carro de pau é um carro que está guardado no sótão onde nada há. É um texto não assinado por Fernando Pessoa, que aparentemente foi manuscrito pelo Eduardo Freitas da Costa, assim como o Arnaldo Saiba cita, em 26 de 4 de 1926. Bom, este número 8 da Persona é um número notável, porque tem alguns dos ensaios mais espantosos que a revista publicou durante a sua vida, que é o texto da Leila Corro Moisés, sobre o livro Desassossego, lixo, não é? E é um texto de Georg Rudolf Licht, digamos, um alemão austríaco,
um alemão e austríaco, não é? Mais tarde austríaco, não é? A quem a cultura portuguesa muito deve, não só pela revelação de textos de Pessoa, mas pela publicação da sua tese em 1970 e por muito que traduziu de Fernando Pessoa em língua alemã. O Georg Rudolf Lind publica um dos textos mais conhecidos que se chama o livro do Desassossego, breviário do decadentismo, mas que é uma visão possível, é uma visão possível do livro do Desassossego, não obstante, digamos, a tentativa que houve da parte de várias pessoas no sentido de definir as várias fases do livro do Desassossego, que é um livro que ainda nos continua a inquietar e que teve, em Portugal, primitivamente não teve um grande sucesso, a edição de Jacinto Prato Coelho em 1982. Jacinto Prato Coelho, aliás, tinha sido, digamos, uma pessoa muito precocemente interessada por uma pessoa e no meio académico, não é que não era realmente muitas vezes o mais propício, digamos, ao estudo de um autor de relativo desaparecimento. Digamos, a tese dele, a famosa tese dele é de 1949, numa prova académica, não é? É meio muito cedo, mas assim. E a este respeito queria citar no último uma carta comovente de Maria da Glória Padrão, dirigida a Jacinto Prato Coelho, assim, que é um dos textos mais magníficos que há precisamente na pessoa. Um dos aspectos mais interessantes revelações para mim neste momento, que já me tinha esquecido, mas a gente não lê as coisas, mas primitivamente, e está cheio de anotações minhas, os números que eu recebi, eu comprei na altura, não é? Um dos aspectos que eu não lembrava é que o segundo congresso dos pessoais, que foi em Nashville, no lugar dos mais improváveis dos Estados Unidos, Nashville, a capital do country music, não é? E devo dizer que para mim foi uma bênção, porque um dos aspectos que o programa incluiu foi precisamente o espetáculo na Canary. Tenho lá outro dia, no meio dos... Eu tenho o costume de ter papelinhos no meio das coisas, sou muito desorganizado, e então tinha lá um programa da Canary e portanto, se tivesse sido em Santa Bárbara, como para esteve, não teria acontecido, digamos, eu ter de conhecer a cidade de Nashville, no Mississippi, não é assim, que foi realmente uma coisa deliciosa. Bom, mas um dos aspectos mais interessantes da revista é o lugar concedido a determinados autores do nosso dicionário. Estou a pensar concretamente na Agostina Garcia Luís e estou a pensar nos dois textos do Eugênio de Andrade, quer o texto sobre Camilo Pessânha, no número 10, quer o texto sobre Pessoa no último número. O texto sobre Pessoa, que já não me lembrava, é interessante, é um pouco diferente dos textos conhecidos que ele publicou juntamente com a sua obra poética, não é assim, e é um texto que põe reservas, digamos, ao Pessoa, que põe reservas ao Pessoa, e sobretudo pelo facto de Pessoa, aquela história de Pessoa não considerar suficientemente o corpo, não é? Aquela ideia que a Sofia vai dar em termos de vida de si mesmo, não é? Nos poemas conhecidíssimos da Sofia com Pessoa, não é? Que dá a mesma ideia, aquele poema espantoso da Musa, se não me engano, do Pessoa do Martim da Arcada, do isolamento, não é? Que é uma coisa impressionante, não é? E o Eugênio de Andrade dá um pouco a mesma ideia, e o grande mestre para ele é efetivamente o Camilo Pessânha. E esta presença do Camilo Pessânha no fim
é um aviso que logo no princípio o Arnaldo Saraiva faz, que não pensemos o Centro de Estudos Pessoanos como exclusivamente dedicados ao Fernando Pessoa. Não é? É o modernismo, não é assim? São as vanguardas artísticas do século XX, não é assim? E a cultura contemporânea, portanto, isto é, essa dimensão abrangente da revista só a enriqueceu. Como a Casa Fernando Pessoa também tem feito, não é? De não se cingir simplesmente, digamos, à glorificação do Fernando Pessoa, que ao fim e ao cabo, hoje é um nome muito. Hoje, já na altura, era um nome muito internacionalizado, mas continuará a ser. Eu queria terminar com uma homenagem a uma colega que, na faculdade, que foi das pessoas que eu mais apreciei na minha carreira docente, na Faculdade de Letras de Lisboa, foi a Margarida Vieira Mendes, que faz um ensaio magnífico sobre a famosa carta dos heterónimos literários, que ela faz questão de vincar esse aspecto, porque há alguns estudiosos, nomeadamente o Jorge de Sena, não é assim? O Jorge de Sena, que não acrescentam lá muito, ela chama a atenção para a direção. Esse texto é um dos textos mais brilhantes e de uma pessoa que não foi uma especialista de pessoa, que é o mais interessante. Não é uma pessoa que veio a revelar-se como uma grande especialista do barroco português e do Vieira, não é? Com a tese de doutoramento dela, e realmente pega naquela carta com o distanciamento necessário, não é? Eu próprio, digamos que a li agora, e com muito gosto, e uma vez tive a ocasião em Cambridge, nos Estados Unidos, de falar com o João Antunes e de agradecer o texto magnífico que ele escreveu sobre a Margarida, e eu próprio realmente, digamos, aprendi muito com aquela carta, não é assim? Como a gente aprende sempre com as coisas que nos mudam, que nos modificam, não é? E digamos que essa objetividade eu sempre vi a carta naturalmente como uma construção da pessoa, não é? Como uma construção da pessoa. E a consciência que eu tinha de fazer do Casais Monteiro, que é um grande crítico, que é um grande senhor da crítica personal, desde os princípios dos anos 50 e depois com o livro que eu li no Brasil em 1958, e em boa hora de publicar com as anotações do José Blanco anos mais tarde, mas que ele fazia uma espécie fazia o Casais Monteiro uma espécie de São Paulo que ia difundir o Evangelho da pessoa, não é? Quer dizer, naquela carta, digamos, uma convicção de que ele está a deixar, digamos, o seu testamento, não é? Embora tenha sido escrito em 13 de janeiro de 1975, não vamos imaginar que ele ia morrer em novembro de 75, não é assim? Em novembro de 85, não é assim? Mas realmente a minha ideia é essa, e ela desvia-se dos próprios textos do Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa foi um dos ardis que ele criou perante nós. Foi ser o melhor crítico de si mesmo, não é? Quer dizer, vários autores se referem a isso, não é? Se referem a essa circunstância. E ela vê que a perspectiva de ver no final do texto é ver aquela carta não dentro do drama agente, mas sim uma perspectiva épica. Que ela dizer sobre o creio, eu não explico, mas a gente percebe isso,
numa perspectiva narrativa. Assim, é uma narrativa que está ali assim, não é assim? E que a gente hoje lê já com o distanciamento necessário, mas na altura digamos, é um elemento fundamental para a compreensão do Pessoa. Pronto, terminava já com as coisas que me entusiasmaram, e uma das que mais me entusiasmou na revista, não é assim? Eu ia talvez terminar da seguinte maneira. O Arnaldo, e aproveito a presença dele, não pode desafiar, não é? Mas também é um pouco para isso, naturalmente, não é? Mas uma das coisas, ele aponta as várias razões porque a revista surgiu no Porto, mas há uma razão para mim muito importante. É que a Faculdade de Letras do Porto, o curso de Românicas, ou de Filologia Românica, como se chamava na altura, foi criado em 1969, não é? E há ali um ímpeto, não é? Quer dizer, não é apenas o contexto das grandes mudanças que se dão a nível nacional e internacional, quer no que diz respeito à pessoa, quer no que diz respeito à linguística e aos estudos literários, não é assim? Mas há ali um ímpeto que só era possível, de certa forma, numa universidade nova, recente, que não tinha a impedi-la, digamos, aquelas coisas que costumam impedir as faculdades, as universidades, não é? Quer dizer, há uma vontade, há uma novidade, um gosto da novidade, que só a circunstância de ser no Porto, não é assim, de alguma forma justifica. Para além das razões, naturalmente, que ele aponta, não é assim? E a esse respeito, queria também, talvez, terminar, já falei demais, eu sou sempre assim. Não há emenda possível, não é? O mal é convidar. O melhor é não me convidar. Felizmente que já estou em combate ascendente, como diz a pessoa, não é? Mas queria realmente salientar também, para além de todos os ensaios, não é? Que enriquecem esta revista e que a transformam num acontecimento, como fiz questão de dizer, o texto que faz a Maria da Glória Padrão, numa altura em que se conhecia pouquíssimo sobre o livro de Açoeiro. O que se conhecia do livro de Açoeiro eram os textos que tinham sido revelados por Maria Aliette Galhós, e se a gente faz contas, fica realmente assombrado com isso. Ela faz a edição da obra poética, que ainda hoje é para nós um livro de referência, não é? Ainda hoje nós consultamos a edição da Aguilar de 1960. Eu não tenho de 1960, porque eu quero dizer isso. A minha é de mais tarde, não é assim? Quer dizer, poucas pessoas terão a primeira edição, com certeza, não é? Mas ela tinha 30 anos. 30 anos. 30 anos. Era uma jovem, não é assim? Era uma jovem. E realmente, digamos, são os textos que ela revela. Ainda há todas aquelas dificuldades de autoria e elas subsistem ao fim e ao cabo, não é? Algumas delas continuam a ser nossa preocupação, não é assim? Mas ela faz um artigo magnífico sobre o livro de Sossego, não é assim? Simplesmente com base nos textos revelados por Maria Aliette Galhós, que a gente deve sempre relembrar nestas ocasiões, porque realmente, digamos, foi uma caboqueira dos estudos pessoais, além de outras coisas, não é? Mas, e com base na edição que fez o Petros, não é assim? Que é interessante. Eu, por acaso, estive quase para trazer um dos folhetos que tenho do Petros, que é o Irame, uma coisa no género, o Irame. E pronto, acabava aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, por nos trazer estes exemplos que foi passando de um para o outro número da persona a fazer os seus destaques. E podemos então agora convidar o António Correia a juntar-se a nós aqui na mesa
para nos então dizer o que, olhando para trás, vê na persona como editor de revistas, ensaísta, crítico e que tem uma visão de quem veio depois. Bem, em primeiro lugar, eu peço desculpa ter chegado atrasado, mas estava a dar aulas, uma tarefa que nos leva a demorar a chegar a todo o sítio, não apenas à casa de Fernando Pessoa, uma tarefa lenta, que nos obriga a uma certa lentidão, pelo menos, e quando eu aceitei o convite, ainda não tinha o horário do segundo semestre, aceitei o convite sem tomar as devidas precauções e, de facto, por não saber que saía às 6h30, portanto, não podia estar aqui antes das 7, ainda por cima era inútil apanhar um táxi, porque esta hora levaria mais tempo do que vir a mim. Bom, de qualquer das maneiras, a tarefa estava muito bem entregue ao Fernando Martinho e a minha presença aqui é quase redundante, ou pelo menos, enfim, não tenho a capacidade de falar da revista Persona com este grau de penetração no objeto em si, como tem o Fernando Martinho. De qualquer das maneiras, eu tenho uma ideia um pouco da história da recepção de Pessoa e consigo, não sei se com grande competência, mas pelo menos tenho uma intuição, uma ideia do que é que representou esta revista e como é que nós podemos hoje apreciá-la em função dessa história da recepção de Pessoa. Em quase todos os países, os grandes poetas, os poetas do cânone, os poetas clássicos, têm um anuário, isto é-lhes dedicado um anuário, geralmente. Aqui não há muito, que eu conheça, não há nenhum anuário consagrado a nenhum escritor, e eu li um pouco esta revista, que de resto é minha contemporânea ainda em alguns números, nos números mais avançados, não nos seus inícios, mas os últimos números eu lembro-me perfeitamente de comprar e de a ler, portanto, obriga-me de resto a sentir-me já uma certa idade. Ser contemporâneo de um objeto que já está a passar à história não é propriamente muito cómodo, mas, digamos, na história da recepção de Pessoa, quando nós olhamos hoje para esta revista, percebemos uma série de transformações, sobretudo no que diz respeito às metodologias de análise, às metodologias interpretativas, todo o aparato teórico de alguns textos que nos é hoje, ou pelo menos para as pessoas que vieram muito depois, nos é hoje um pouco, às vezes um pouco estranho. Evidentemente, esta revista nunca foi propriamente um anuário, primeiro porque não tinha uma saída, um número por ano apenas, e depois porque, como muito bem disse o Fernando Martinho, ela não era exclusivamente consagrada à Pessoa. Ela tomava a Pessoa como o centro de uma constelação muito mais vasta e, de resto, é isso que enriqueceu imenso esta revista. Essa tomada em consideração de toda a constelação modernista e das vanguardas, etc., a que a Pessoa pertenceu. Tentando, enfim, definir mais ou menos esta diferença que para mim é notável entre as metodologias de análise, as preocupações, não apenas as preocupações metodológicas, mas também as preocupações temáticas, as grandes linhas temáticas destes ensaios. Eu diria que, no essencial, eu acho isto é curioso, os estudos pessoanos evoluíram num sentido, evoluir não significa, não tem uma dimensão histórica de progresso, quer dizer, desenvolveram-se num sentido que privilegia muito mais as questões filológicas e as questões da edição do texto do que propriamente as questões interpretativas, a hermenêutica, a análise imanente. É evidente que isto tem a ver com a época em que esta revista aparece, não é? Na altura, todos nós, ou as pessoas que passaram pela faculdade, estavam empenhados, imbuídos de todo um vasto aparelho teórico que tinha chegado até nós por várias vias e que tinha se tornado, de certo modo, até quase totalitário, ou pelo menos tinha um papel preponderante,
E nós, quando revisitamos esta revista, reconhecemos aí qualquer coisa da época, de facto, no que diz respeito a essas metodologias de análise, reconhecemos a época, e é bom revisitar isso, devo confessar. Eu senti uma certa alegria por revisitar, se calhar não sou dado a nostalgias, mas neste caso até senti algumas saudades desses momentos de grande euforia teórica que alguns destes textos revelam. E, portanto, achei muito curioso, digno de quase de estudo, pelo menos na história da recepção de Pessoa, esta passagem de um método interpretativo que, de facto, abria a Pessoa para horizontes talvez mais vastos, eu ousaria dizer, não sei, não quero classificar, nem quero hierarquizar as coisas, mas, do meu ponto de vista, abriu a Pessoa por horizontes talvez mais vastos do que aqueles que, enfim, esta preocupação com a edição do texto, que é de facto importante, evidentemente, é importante, relativizar a importância que têm tido as pessoas que, primeiramente, tiveram acesso à Arca, e depois, quando a Arca se tornou, o espólio se tornou público e de acesso mais, se abriu a quem quisesse estudar, o Pessoa, aí, na verdade, o predomínio dos estudos pessoanos passou para o lado da edição e, de resto, os grandes debates, as polémicas, os confrontos, as clivagens, a constituição até de tensões entre grupos, etc., tem muito mais a ver com aspectos editoriais do que com aspectos interpretativos. E aí houve eu diria, algo que se perdeu, algo de pobre nesta incidência quase exclusiva sobre os aspectos editoriais, quando, na verdade, e temos essa noção muito nítida, muito clara, quando revisitamos esta revista, ela abriu linhas de interpretação, sugeriu questões, temas que depois não foram prosseguidos, não foram, ou pelo menos que nem sempre foram prosseguidos, ou quase nenhum, eu diria mesmo que no essencial eles não foram prosseguidos porque de facto a linha dos estudos pessoais seguiu outra via que não tem sido propriamente, digamos, as grandes aquisições, as grandes novidades não têm sido no plano da interpretação e da análise, mas muito mais no plano da edição. E aqui estávamos preocupados, sobretudo, com as questões da interpretação e da análise. É evidente que isto se via também ao facto de a revista aparecer num momento em que a Pessoa não tinha a irradiação que, entretanto, veio a ter, e, portanto, criou-se esta ideia que já toda a gente leu Pessoa, toda a gente... Há uma série de temas e de questões que se tornaram maioritárias e que circulam um pouco por todo o lado. O livro do Jacinto Prado Coelho tinha-se tornado um dos, digamos, paradigmas dos estudos pessoanos, sobretudo essa tensão entre a unidade e a diversidade, veio depois a ser altamente prosseguida, usada, etc. Houve depois a entrada em cena de interpretações de âmbito disciplinar, que não era apenas dos estudos literários, estou a pensar, sei lá, no José Gil, aquele livro Metafísica das Sensações, que interpreta a heteronímia de uma maneira que convoca referências e uma bibliografia completamente diferente, que não era aquela que os estudiosos de literatura com o qual estavam familiarizados. Portanto, quando eu hoje leio esta revista, e eu limitei-me, não vou aqui fingir que estive a ler todos os volumes antes de vir para aqui, mas folhei-os, entrei em alguns, saí de outros, e fiquei com a impressão de que esta revista forneceu matéria para ser prosseguida e, na maior parte, muitas vezes, de facto, essa matéria não foi prosseguida. Houve um hiato qualquer que deriva, sobretudo, dessa passagem
dessa incidência para as questões editoriais que se tornaram, que passaram quase a totalizar os estudos pessoanos e, evidentemente, isso faz parte do ar do tempo. Houve uma espécie de regresso a uma filologia, no sentido que às vezes nem sempre respeita ou nem sempre é tão produtivo como a antiga filologia. Eu gosto muito da filologia e não tenho nada contra a filologia, mas, digamos, para quem foi introduzido na questão literária, nos estudos literários, de resto, como uma pessoa que está aqui presente diante de mim, Margarida, na verdade nós sentíamos uma certa, quer dizer, toda a questão biográfica, toda a questão histórica era de certo modo elidida, não interessava na interpretação, ou pelo menos nós aprendemos a abstrair-nos dela para tornar a interpretação e a leitura imanente muito mais rica, e é, entretanto, todo esse método da leitura imanente, Plausibility, como dizem os ingleses, passou um pouco à história, e é um pouco essa história que esta revista nos faz revisitar com felicidade e alegria. Eu detenho-me aqui, não tenho muito mais a dizer. Eu acho que as questões essenciais o Fernando Martinho, com muito mais competência, porque eu de facto não sou pessoano, terá, pelo menos tanto a eu assistir, falou nelas com muita pertinência e com saber sobre estas questões que eu de facto não tenho, e portanto a única coisa que eu consigo fazer é sobrevoar assim de alto a revista e apreciar, digamos, a própria história a que ela pertence, situá-la no tempo e integrá-la dentro da história da recepção de pessoas e dos estudos pessoais. Muito obrigada, António Guerreiro. Podemos também dizer que foi o professor Arnaldo que sugeriu que convidássemos o António Guerreiro para estar nesta mesa por uma razão bastante particular que o António não referiu. Queres fazer? Que houve um planeado número 13 da Persona, que ficou em provas como o número 3 do Orfeu, aliás, é isso que diz o Luís Miguel Queiroz hoje no público, em que o António viria a participar. Esta história antiga. Mas talvez esta história e outras que possamos ainda aflorar, talvez o professor Arnaldo Saraiva queira partilhá-las connosco, acrescentar alguma coisa ao que foi dito nesta mesa, ou fazer algum comentário, porque também gostávamos muito de ouvir. O que eu deveria fazer era limitar-me a agradecer. Agradecer a Clara Riso a iniciativa desta edição facsimilada. Eu tenho alguma produção e sempre deixo de pensar nela porque tenho muito mais para escrever ou para publicar. Há lá muitos papéis em casa e não me preocupo nunca com o que já publiquei. As reedições de obras minhas que já foram feitas em Portugal e no Brasil nunca foi por iniciativa minha, ou sempre solicitada. E aqui eu não tive nada a ver propriamente à partida com esta reedição, porque foi iniciativa da doutora Clara Riso, a partir das palavras de José Blanco, que é uma pessoa que eu estimo como pessoa e como pessoano, e agradecer à Tinta da China, que aqui representada por uma antiga aluna minha, também é muito grato. Não sei se ela tem boas recordações de mim, mas eu estou muito grato a ela e à Tinta da China por se associarem à Casa Fernando Pessoa nesta ocasião. Mas evidentemente tenho que agradecer também aos dois palestrantes, o meu velho companheiro, que ainda conheci nos bancos da Faculdade de Letras de Lisboa, Fernando Martinho, e que passou também por Santa Bárbara, por onde eu passei, e onde não apanhámos grandes trovoadas, não é? E que é professor de uma cadeira de estudos pessoais na Faculdade de Letras de Lisboa e que tem estudos
extenso sobre o modernismo, sobre Sá Carneiro, etc, etc, etc. E pessoa que também estimo muito como amigo e como investigador que é, e ensaísta que é. E o António Guerreiro, que eu comecei por ver na Biblioteca Nacional de Lisboa, e que depois apareceu no Porto, e que um dia me escreveu uma carta, que eu reencontrei, a oferecer um texto para a revista, que esteve em provas, um texto que esteve em provas, como outros, mas por azar, o número 13 não saiu. E, portanto, não saiu, a razão era simples, não tínhamos dinheiro e eu não queria contrair dívidas com uma tipografia que estava sempre também à rasca, publicávamos um número, queria logo o dinheiro. E o distribuidor nem sempre fazia contas, nem sempre fez boas contas, e estávamos a ver algumas revistas e eu dizia assim, alto, um dos últimos números ainda era na altura 750 contos, etc. E eu fazíamos ginástica para termos algum dinheiro para ir publicando. A ginástica maior era vender livros ao Instituto Camões, ou à Gulbenkian, ou à Fundação Engenheiro de Almeida, porque era difícil darem só para a revista, mesmo com relatórios que a gente fizesse. Um dia cansei de ser mendicante também. Acho que nunca tive vocação, sempre vivi modestamente, mas nunca tive vocação para mendicante, sobretudo perante algumas instituições, algumas figuras burocráticas, e devo dizer que uma das coisas que contribuiu para o fim do Centro de Estudos Profissionais foi a negação da compra de um computador. Tão simples como isso. Mas a história é feita às vezes de coisas muito simples. E, portanto, eu tive pena de já não sair do texto do António Guerreiro, mas o António Guerreiro tem outros textos que são base de reflexão e de aprendizagem, sem precisar de, não sei se alguma vez chegou a publicar esse texto no outro lado, sem precisar de o evocar. Bom, sobre a revista Persona, o que eu posso dizer é o seguinte: eu sempre, primeiro, nos bancos de faculdade de letras de Lisboa, eu vi que os meus colegas de letras, de românicas, não sabiam nada de pessoa com pequenas exceções. Não sabiam nada, não liam. Segundo, eu estive estudante em Paris, aluno do Barthes, do Breimas e do Genet depois, e falava muito com os meus colegas ilustres, pessoas de todo o mundo, não é? Literatos, ensaístas, e via a ignorância, sabiam zero. Aliás, o próprio Barthes, quando a primeira vez que eu falei com ele, em casa dele, quando eu disse assim, bom, eu aliás apresentei para ele um trabalho sobre o que mas eu quis saber o que ele conhecia de pessoa. Eu conheço muito pouco, mas o senhor acaba de dirigir a tese do Seabra. Mas sabe, o papel do orientador não tem que conhecer, é metodológico, enfim. Bom, vi que também ele próprio sabia pouco, como aliás os franceses. Havia a tradução do Armand Guibert, aliás. Não, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, mas o Bureau de Tabac, que saiu nessa guerra, que foi o lançamento da pessoa, o Orcade tem razão em lembrar que foi o primeiro francês, talvez, que conheceu a pessoa, que ainda o conheceu pessoalmente, em 1930. E, portanto, não se sabia nada. E eu dizia-lhes assim, brincava com ele assim, vocês não sabem o que perdem, porque vocês nem em França, nem em Itália têm um poeta da dimensão do Pessoa. E passados 15 anos, o Pessoa é disputado por 7 editores parisienses ou franceses. Não é? Bom, mas eu dei-me conta disso e dei-me conta de outras coisas. Dei-me conta porque eu frequentei a casa de Dona Henriqueta e a Arca e vi o que havia na Arca. Eu andei lá a trabalhar sobretudo pelas cartas inéditas que eu descobri de Sá Carneiro para a pessoa que não estava nos 2 volumes da Ática, o que me admirou muito. Eu fiz depois a edição, fizemos para o Centro de Estudos Pessoas a edição dessas 100 cartas que não estavam nas supostas cartas que o Sá Carneiro tinha dirigido à pessoa. Eu dei-me conta, lendo essas cartas publicadas pela Ática, que havia falhas. Então fui à procura e fui primeiro à Arca, onde procurei também outras coisas. Eu recordo-me até a primeira vez que fui à casa
de Dona Henriqueta, ainda era vivo o Coronel Caetano Dias. E eu estava no meu primeiro, segundo ano de faculdade, já não sei bem. E fui com um brasileiro, José Galvão, que depois publicou uma coisa sobre a revista em que colaborou a pessoa, e fiquei recebido com a máxima simpatia. Dona Henriqueta era uma senhora. Eu imaginava o que seria Pessoa, até pela Dona Henriqueta. Figura, subtileza, simpatia. Mas um dia, a primeira vez que fui lá, o Coronel Caetano Dias deu um dátil escrito do Pessoa ao brasileiro, mas a mim não me deu nada. Mas enfim, por isso não me impediu de voltar lá, não propriamente para conseguir manuscritos ou para tirar algum manuscrito, porque houve quem tirasse manuscritos de lá, não é? Um foi uma pessoa selva chamada Jorge Sena, que escreveu no diário "Hoje não resisti", tudo bem, mas isso foi depois devolvido ao escola. Mas Dona Henriqueta um dia diz-me assim: eu estou muito inquieto, cada vez mais vêm aqui bater pessoas à porta e eu não sei dar-lhes as respostas que querem. Eu, quando é para investigar, mando ali para a sala. Pronto, ela não disse, mas não usou nada, não posso vigiar, não posso. Mas tenho muito medo que haja um incêndio ou que haja uma tempestade. E isto que dizem, que é muito importante, desapareça. E isto é uma história à margem da persona, à margem dos Santos Pessoas, mas que é preciso também lembrar. Eu saí dali e fui falar com o Líder Nuno Freire, que era secretário de Estado da Cultura, e disse: temos que fazer alguma coisa. Já tinha havido umas obrigado, ainda posso dar. Estou também no comboio descendente, falava o Fernando Martim, mas então assim foi. Foi a partir de uma diligência que fiz diretamente que o espólio saiu de casa de Fernando Pessoa. E o despacho, que já não foi feito pelo David, que entretanto se incompatibilizou no governo, mas pelo Hélder Macedo, o despacho disse que o espólio deve ir para o Porto, onde estava o Centro de Estudos Pessoais, onde David tinha criado um museu de literatura, que o primo depois mais ou menos fechou. Bom, história também, pequenas histórias. Um dia a gente conta por escrito, mas também de contando oral não há mal nenhum. O Porto, por causa do Museu da Literatura, mas por causa de estar lá já o Centro de Estudos Pessoais. Só que, e também eu digo isto em Lisboa, não digo isto no Porto, eu digo isto em Lisboa. Só que quando constou que o espólio iria para o Porto, apareceram 3 ilustres pessoas, na Secretaria de Estado da Cultura, assim: o Pessoa é de Lisboa, não é do Porto. Isto era tudo o que eu pensaria que era contra o Pessoa, não era homenagem ao Pessoa. Porque o Pessoa, eu sempre, como verão, os que lerem a Luísa Persona, ou os que sabem da história dos Centros de Pessoas, o Pessoa do nosso não era de Quintas. Nós não tivemos propriamente, por exemplo, o Seabra saiu, mas não foi uma polémica por causa da apropriação do Pessoa. Nós quisemos agregar até todos os pessoanos de todas as tendências. Tem os conservadores, até os antigos, não é? Por exemplo, entre os colaboradores antigos está a Maria Aliette Galhós, está o Jorge Sena, está o Eduardo Lourenço, etc. Mas está também o António Quadros, que na altura, ou na altura já não tanto, mas que tinha sido conectado muito com a direita portuguesa, etc. Mas eu que falo em veteranos, digamos, dos podia dizer que nós também não nos fechamos aos novos. Inclusive, um novato, que devia ter 20 ou 21 anos, como seria o António Guerreiro, que ele escreveu já no fim, se tivesse uns números antes, teria sido publicado, certamente, mas abríamos. Mas a revista Persona não quis ser também uma revista universitária. Nós esforçamos por que os estudos tivessem qualidade. E foi por causa da falta de qualidade que isso levou até à negação de um texto. Aliás, também depois tem uma outra história, que não é só a qualidade do texto. E foi o oferecimento do Museu Augusto Seabra.
que eu tinha chamado para o Centro de Estudos Pessoanos, que eu tinha chamado para a Faculdade de Letras do Porto, para o Centro de Estudos Pessoanos, porque depois do 25 de Abril, eu e alguns colegas achámos que devíamos convidar os exilados ilustres, desde o Eduardo Lourenço ao Jorge Sena, desde o Alfredo Margarido ao Alexandre Pinheiro Torres, escritores ou ensaístas que estavam fora e que era uma oportunidade para ensinarem no país. Parecemos a nós que era um dever quase ético, mais que político, não é? E, portanto, mas curiosamente só se abre é que veio, e incluindo o Helder Macedo também foi convidado. E, portanto, o Porto não é a cidade do Porto. Isto, eu já disse que as guerras entre Lisboa e Porto se podem resolver em Aljubarrota, não é? Mas o Porto tinha também uma tradição de pessoanos. Vivia lá o Alberto de Serpa, vivia lá o Petros. O Petros fez edições, são às vezes nada edições, incompletas, mas que foram de uma utilidade quando não se sabia nada do Pessoa, porque a recepção do Pessoa, propriamente, nem começa sequer como um especial da presença. Começa a partir da publicação da antologia do Casais Monteiro, em 44, que até foi proibido de circular por causa de uma ação judicial da Ática, que ia ser o editor oficial do Pessoa. Mas isto, estamos em 40 e tal. Digamos, quando o Centro de Estudos Pessoas é criado, ou quando eu tenho a ideia de criar até um curso livre sobre Pessoa, na altura tinha havido, na Faculdade de Letras de Lisboa, sobretudo, um curso camoniano anual. Eu disse, em princípio, pode ser uma coisa desse tipo, mas quando eu me preparava até para abrir essa cadeira sobre Pessoa, fui convocado, tive de dar 3 cadeiras e foi todo o barulho, toda a agitação, toda a euforia também do pós-25 de Abril, que impediram que fosse criado algo. Portanto, mas o lançamento da ideia parte logo depois do 25 de Abril. Isso foi também uma renovação dos estudos pessoais, sem dúvida. Se quem fizer a história há de ver que, a partir dos anos 70, dos anos 80, etc., o Pessoa começa a entrar nos livros escolares. Não entrava. O Pessoa começa a ser objeto de todos os recitais, e antes foram os brasileiros que vieram aí. Foi o Paulo Trem e outros brasileiros, os Jograis de São Paulo, que vieram aí com um grande sucesso, recitar o Pessoa. Não entrava, quando muito entrava no Vilar, era um estrengo, Vilar já tem dito um estrengo, mas o Pessoa era um ilustre desconhecido das massas, passo o termo. Mas o Pessoa passa a entrar nas artes plásticas. Está aqui o presidente da Associação Mário Botas, da Fundação Mário Botas. O Mário Botas ligou-se muito ao Centro de Estudos Pessoanos. Eu fiz até no Porto com ele uma exposição sobre o Fernando Pessoa. Escreveu o texto. Escreveu o texto. Escreveu o texto, sim, claro. E, portanto, mas houve até incentivos musicais, a pessoa passou a entrar até em cançonetas, não é? Canções da rádio, não é? Mas hoje, digamos, que a pessoa está por aí, ninguém pode saber o que é o desconhecimento de Pessoa, porque mesmo até quando eu mergulhei mais em Fernando Pessoa, havia uma parte da intelectualidade portuguesa muito anti-Pessoa. O livro do Mário Sacramento pode documentar um pouco isso, não é? Quer dizer, o Pessoa não era ligado ao Estado Novo, na altura não se conhecia os poemas dele contra Salazar, não é? Mas o Pessoa deixava muitas suspeitas e mais. O interesse da poesia do Pessoa, como pode testemunhar José Reis, era limitado. O José Reis, no fundo, dizia assim: a Pessoa é um intelectual, um hábil literato, etc. Mas poeta era o Mário Sacramento, não era ele. Havia uma ideia quase romântica ainda de poeta num homem do segundo modernismo como José Reis. E, portanto, se abre inicialmente a Maria da Glória Padrão, a Fátima Marinho, trabalhámos quase sem suporte, assim mesmo. Devo aqui publicamente, também já que comecei por fazer agradecimentos, dizer que a Fundação Gulbenkian apoiou-nos, pelo menos inicialmente, muito. A Fundação Engenheiro António de Almeida
em cuja sede fizemos o primeiro congresso de estudos pessoanos, que teve uma importância excepcional. Foram dezenas e dezenas de ensaístas internacionais, muitos, né? Na revista colaborou o Angelo Crespo, colaborou o Jorge Monteiro, colaboraram brasileiros, etc. O Guilherme, sim, o Linda, etc. E, portanto, nós quisemos que não fosse uma revista de bem paroquial, nem que fosse uma revista de idolatria de pessoa. Havia lugar também para o combate, se quisermos, ou a diminuição de pessoa ou político ou outro. Mas o que, no meu entender, e creio que os meus colegas que me ajudaram também, havia a ideia de que Pessoa, por si, era um trunfo da nossa cultura. Mas não era só isso. Pessoa era um autor que o mundo inteiro devia conhecer e devia ler com proveito, com utilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Arnaldo Saraiva. Posso acrescentar uma coisa ao que disse o António Carreiro, a observação do António Carreiro em relação à mudança de paradigma que se verificou nos últimos anos em relação à pessoa, em relação à parte editorial, que ele tem inteiramente razão, é evidente, não é? Isso não se discute sequer, mas é interessante que o Robert Bresson, a quem nós devemos uma boa biografia de Fernando Pessoa, assim que ao fim e ao cabo é uma análise da obra de Fernando Pessoa, tem um capítulo dedicado à história póstuma de Fernando Pessoa, em que precisamente diz que começaram os comentadores, não é assim, a dedicar-se à pessoa e não aos editores. É interessante, não é assim, que ele faz a verificação desse tipo, não é assim, quer dizer, de certa forma estranhando que não houvesse já um interesse pela edição, não é assim. Uma outra coisa que eu gostava só de dizer para reforçar o que o Arnaldo disse em relação à internacionalização do Fernando Pessoa, é que ele conta no texto dele, da apresentação dos estudos pessoanos, uma história muito engraçada com o Samuel Beckett, que eu vou ler a passagem porque tem mais graça do que dita por mim. O próprio Samuel Beckett me disse uma vez que lhe perguntei se conhecia a língua portuguesa. E então a resposta do Beckett é a seguinte: conheço, mas muito mal. Muito mal. Conheço apenas o suficiente para ler Fernando Pessoa no original. Acho que está tudo dito. Acho que está a dar tudo dito sobre a internacionalização da pessoa na altura. Muito obrigada. Queria perguntar se há comentários de um lado ou do outro, alguma questão, alguma nota que queiram fazer. Caso não haja... Eu só há pouco, quando estava a falar do extravasamento dos estudos pessoanos para outras áreas, esqueci-me de referir que apareceu o filme do João Botelho, que aliás nós apoiámos. Eu fiz uma publicação de apoio com as relações entre Sá Carneiro e Pessoa, que era a conversa acabada entre os dois, e que começaram a fazer-se cada vez mais representações iconográficas e teatrais de Fernando Pessoa. A quantidade de pintores que começou a fazer coisas, desde a Costa Banheiro ao Júlio de Mar, não só o Mário Baltazar, evidentemente, mas a quantidade, não vou agora enumerar, mas é enorme. E que tudo isso popularizou a imagem de um homem que, curiosamente, espantosamente, tem pinturas desde 1912, o Castanheira, retratos, e tem muitas fotografias, e é porcoso porque ele dava-se com o Victoriano Braga, que era fotógrafo. Só isso. Muito obrigada. Vamos então fechar a sessão de hoje. A persona está de volta, está à vossa disposição. Muito obrigada.